Parece que as pessoas não conhecem o trabalho desse cara. Rapaz, que tragédia. O Palmeiras não viu a cor da bola. Não? O sonho do Tetra acabou. Primeiro tempo foi atropelo, hein? Mas a LDU, ela provou durante toda a competição, Renata, que ela não é só altitude, tanto que ela ganha do São Paulo aqui no Morumbi também. O Palmeiras de Abel Ferreira reverteu um placar que saiu atrás, assim, em jogo de mata-mata em Libertadores e Copa do Brasil? Zero. Mas é quantas goleadas que fez? Quantas goleadas tem no Allianz Parque agora, recentemente? Tá bom, recentemente. Recentemente, contra Vasco, Internacional. Primeira vez ganharam do Guarani, Chico. Você não na sua Não, calma aí, 3x0 não classifica, 3x0 leva pros pênaltis. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai acompanhar esse debate que pegou fogo. Sobre quem? Sobre o Palmeiras, cara. Pra quem não sabe, o Palmeiras perdeu por 3x0. Alguns acreditam que o Palmeiras vai conseguir reverter essa situação. É um placar na Libertadores, na semifinal, cara, muito difícil. Pode acontecer do Palmeiras conseguir? Sim, e a verdade é que o Abel Ferreira, os jogadores do Palmeiras estão bem confiantes que consigam reverter a situação. Não basta ganhar por 3x0. 3x0 leva para onde? Para os pênaltis, mas é complicado. Então vamos acompanhar nesse vídeo aqui. Tu deixa o like no final do vídeo, se inscreva no canal, comentem aqui o que vocês acham. Será que o Palmeiras vai conseguir reverter essa situação? Vamos acompanhar a opinião aqui de alguns comentaristas e jornalistas. Confira só. Parece que as pessoas não conhecem o trabalho desse cara. De verdade, parece que os rivais que já estão comemorando, já estão zoando o Palmeiras, não acompanham o Palmeiras do Abel Ferreira, gente. É muito possível, e eu não tô falando isso para fazer filminho com o Palmeiras, não. Que quem me conhece sabe, eu falo tudo o que eu penso, eu não quero fazer filminho com ninguém, tenho o rabo preso com ninguém. Mas é muito possível que o Palmeiras reverta esse resultado contra a LDU no Allianz Parque. O Palmeiras atropelou o Internacional já no primeiro tempo. O Palmeiras atropelou o Vasco já no primeiro tempo. Palmeiras atropelou o Red Bull já no primeiro tempo. Palmeiras teve várias goleadas nos últimos jogos. Então por que com a LDU, que na minha opinião é um time qualquer fora da altitude, o Palmeiras não possa reverter essa diferença de 3x0? Gente, eu acompanho o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras há anos. O Abel Ferreira, ele consegue motivar esse time nas horas mais difíceis. O Abel Ferreira, ele sabe tirar o máximo do psicológico de cada jogador. O Abel Ferreira, ele já teve viradas como contra o Botafogo, gente. Que o Botafogo fez 3 no primeiro tempo, o Palmeiras liderado pelo Hendrick lá virou e ainda foi campeão brasileiro. Então, de verdade, é bom que os rivais que já estão zoando o Palmeiras, inclusive na mídia, se preparem. Porque não é nada impossível, repito, nada o Palmeiras do Abel virar. Palmeiras do Abel vai ter uma postura longe de quem já desistiu. E o que eu tô falando, eu acho muito possível ver um atropelo do Palmeiras contra a LDU no Allianz Parque. É um time qualquer. E poderia ter feito 4, poderia ter feito 5, e aí sim matado de vez. Não fez. E eu tô avisando pra todo mundo que já tá zoando. Acompanhe o trabalho desse cara aqui. Acompanhe o Palmeiras dele, que eu tenho certeza. Tá longe de achar que tá liquidado. E eu espero um atropelo do Palmeiras na volta. Se vai reverter ou não, eu não sei. Mas que vai pressionar a LDU, que é um time qualquer fora da altitude, eu tenho certeza. Então não tô entendendo toda essa zoeira, toda essa comemoração. Não acabou não, hein? Rapaz, ontem, primeiro tempo foi atropelo, hein? Primeiro tempo foi um atropelo. Mas segundo tempo fez mais sentido aquilo que eu falei depois do primeiro, né? Que o Palmeiras dificilmente iria jogar tão mal como jogou o primeiro tempo. Eu acho que foram decisões equivocadas, sabe? Eu, como falei, num jogo como esse, semifinal de Libertadores, jogando fora de casa, na altitude, eu teria um time um pouco mais compacto, tá bom? E prezaria pela posse de bola. Óbvio que não precisa nem falar em termos de batalha, em termos de você ter que lutar a cada minuto pela posse de bola, não deixar os caras livres, porque realmente jogando na altitude você não pode deixar os caras
virem para cima, gostar do jogo, né? E eu falo isso com o conhecedor da causa, porque eu joguei algumas vezes ali, inclusive com o Palmeiras. Nós vencemos por 1-0, não lembro se foi a LDU, se foi a Independente Del Valle, mas ali mesmo nesse campo, também pela Libertadores. E voltei ali com o Fluminense, quando jogamos a final da Recopa, né? Então, assim, é muito difícil, cara, é muito difícil jogar. Você precisa ter bola, você precisa ter a posse de bola. Quando você tem a bola, obviamente, os caras não vão te atacar. Se você tem a bola, é a melhor coisa do mundo. Então, eu achei o time um pouco espaçado no primeiro tempo, cansado também por ter que fazer corridas longas. Na altitude é o seguinte, cara, quando você tá correndo, tá tranquilo. Quando você para correr é complicado. Você vê alguns momentos jogadores meio assim, ofegante, fazendo assim, ó. E isso realmente é complicado. Agora, é aquilo que eu falei, assim, o Palmeiras tem totais condições de reverter o resultado. É difícil? Não, não é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E você tem uma LDU treinada por um grandíssimo treinador, que é o Thiago Nunes. Se fosse estrangeiro, todo mundo ia estar falando, caramba, que trabalho, hein? É brasileiro, nós temos que falar mais ainda, é aquilo que eu falo. Nós temos que dar valor ao produto nacional, ao produto feito aqui, Brasil. E o Thiago Nunes está fazendo um ótimo trabalho, meu irmão. Ótimo trabalho. O cara tirou São Paulo, o cara tirou Botafogo, passou na chave no grupo do Flamengo, em primeiro lugar. Então, assim, dá para passar? Dá para passar, mas... O sonho do Tetra acabou. O Palmeiras está eliminado da Copa Libertadores da América de 2025. Pau, amasso, rolo compressor, seja qual for o adjetivo que você queira buscar, o que a LDU fez diante do Verdão, uma das maiores potências do continente, foi para ficar na história. E entrou mesmo na história. A LDU, pela primeira vez, fez 3 gols no primeiro tempo em cima do Palmeiras em jogos da Libertadores. Isso nunca tinha acontecido. Então a grande verdade é, um futebol paupérrimo, uma escalação totalmente equivocada. O Abel Ferreira subestimou a LDU. No jogo na altitude, com um time extremamente forte fisicamente, colocar só um cara de contenção no meio campo, estava claro que isso ia acontecer. E outra coisa, R$1 bilhão de investimento na temporada para o Palmeiras viver de latereio para a grande área, realmente o Abel tem muito que explicar na entrevista coletiva. E você, palmeirense, tem motivos para acreditar na classificação para a final? Eu não acredito. Verdão está eliminado, a LDU está na final. O Palmeiras não viu a cor da bola. No final do segundo tempo ainda perdeu uns gols e tal. Mas o Palmeiras jogou muito mal, a LDU muito bem. Tinha que ter feito pelo menos um gol aí para diminuir. É uma vantagem considerável. Tudo bem, o time do Palmeiras é muito bom, vai jogar em casa. Tudo é possível, mas será, hein? Acho que ficou complicado. A LDU que já eliminou o São Paulo, já eliminou o Botafogo e pode agora eliminar o Palmeiras. Mas olha, o Palmeiras não jogou nada hoje. Mas a LDU, ela provou durante toda a competição, Renata, que ela não é só altitude, tanto que ela ganha do São Paulo aqui no Morumbi também. A ganha do São Paulo não é tanto também. Okay, o São Paulo vive suas dificuldades, mas nunca é fácil numa eliminatória de Copa Libertadores você vencer o São Paulo dentro de casa. E já fui lá e também foi. Pois é, e aqui também, né, doutor? Lá e aqui. Aqui e lá. A As pessoas se revelam, né? E assim, o trabalho do Thiago Nunes, cara, ele é interessante porque ontem a gente pode colocar algumas coisas na questão da altitude. Obviamente pode. Até os 15, 20 minutos iniciais, eu imaginava que a intensidade de jogo da LDU ela fosse até para surpreender o adversário e até pensava comigo, cara, se a LDU não converter essa supremacia nesses primeiros minutos num placar, num resultado, ela vai se complicar, porque em algum momento o Palmeiras vai entrar no jogo. E o grande detalhe do jogo de ontem foi esse, o Palmeiras não entrou no jogo. Ou quando tentou entrar, quando tardiamente o Abel fez suas trocas, já estava 3-0. E mesmo assim, os espaços se abriram e não fosse o Andreas Pereira lá, ele teria tomado um quarto. Como o Palmeiras também criou uma outra chance que o goleiro até foi bem. Né, 3, né? O Flaco Lopes teve 2, né? Uma em cima dele, a cabeçada. O Vitor Roque e o Sousa, né? Que foi a grande defesa do jogo. Mas, cara, o Palmeiras ele poderia ter feito um golzinho que acho que aliviaria um pouco
a atenção para o jogo da volta no segundo tempo. Só que a LDU foi muito consistente, cara, o tempo inteiro. Os laterais do Palmeiras tiveram uma jornada Esse time nessa temporada assim, não tomou terrível. 3 gols, Chiquito. Esse time da LDU não tomou 3 gols nessa temporada. Eu sei, Ronaldo, mas eu fiquei com 2 frases da coletiva do Abel. 2 frases. A primeira, o Emiliano Martinez, que foi a escolha dele, ele disse que o Aníbal até estava lesionado, estava no banco, mas estava machucado, ou seja, não podia jogar, enfim. E aí acho que o Palmeiras sentiu muito. Ele disse que o Emiliano Martinez tinha uma missão no jogo: acompanhar o jogador que fez 2 gols da LDU. O Vidamil. Ou seja, Boliviano. o Emiliano Martinez não fez aquilo, falhou na missão. Falhou naquilo que precisava fazer. E a segunda frase do Abel, que é aqui, eu guardo para a semana que vem, acho que o Edu vai guardar também. 90 minutos no Allianz Parque é muito... Galera, é o seguinte, o técnico da LDU, cara, durante a coletiva de imprensa, após o jogo, ele falou algo bem interessante, que ele sabe da real situação, sabe que a vantagem da LDU é uma vantagem, cara, assim, muito grande. Como eu falei, o Palmeiras vai ter que escalar uma montanha muito grande caso queira virar esse jogo. O técnico da LDU, cara, ele deixou bem claro que sabe da possibilidade, talvez, de uma virada do time do Palmeiras, por conta que ele acompanha. É o adversário do Palmeiras, né? No caso, é o adversário da LDU, ele sabe quem vai enfrentar. E a verdade é que, com certeza, cara, o técnico ali, ele vai montar um esquema tático justamente para barrar. Porque o Palmeiras mesmo, você pode ter certeza, vai começar o jogo aqui, ó, pra cima da LDU. Isso é fato. O Palmeiras a todo momento, com certeza, assim, vai tentar fazer um gol logo no comecinho. Porque se faz um gol, meu irmão, e faz o segundo, vocês podem ter certeza que o negócio vai pegar fogo. Se o Palmeiras faz um gol no início e ali nos 30 minutos faz o segundo, meu irmão, aí podemos dizer que o Palmeiras, diante da sua torcida, tem muitas chances de reverter essa situação. Como eu sempre falo aqui, cara, vamos ser bem sinceros, você torcedor que torce para o Palmeiras, eu sei que você tenta ser otimista, você tenta empurrar o time ali, cara, é difícil, mas não é impossível. O Palmeiras tem time para poder fazer 3 gols da mesma forma. Eu penso assim, cara, se a LDU conseguiu fazer 3 gols no Palmeiras, o Palmeiras também consegue fazer 3 gols diante da sua torcida, empurrando o time, apoiando, motivando. Então isso vai ser extraordinário caso o Palmeiras queira, que com certeza quer, virar esse jogo. Como eu falo, é difícil, muito difícil, mas não é impossível. A real situação do Flamengo é bem mais tranquila. Eu fico invocado porque tem algumas pessoas que acabam comparando a situação. É nítido que parece que alguns da mídia ali, né, acreditam mais na virada do Palmeiras, na classificação do Palmeiras, do que na classificação do Flamengo, sendo que o Flamengo tem a vantagem de 1 gol, apesar de não ser uma vantagem muito grande. E o Palmeiras tá na desvantagem, tomou 3 gols. Então é algo muito complicado, mas eu quero muito saber aqui a opinião de vocês. Comentem aqui, valeu, deixa o like nesse vídeo e até a próxima.